A minha vida não se tornou relevante depois que eu botei um diploma na parede. A minha vida já era relevante porque Deus tinha me feito para viver um propósito. Você está entendendo? Não é o diploma que passa a dar sentido para a tua vida. Não são os bens que passam a dar sentido à sua vida. Todas essas coisas que você pode conquistar e viver devem estar relacionadas a um propósito pelo qual Deus te fez. Por isso que para alguns ele vai dar determinados recursos e para outros não. Mas propósito todo mundo tem. Você não é fruto do acaso, irmão. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode entrar nessa igreja e ficar sentadinho aqui, não ter nenhum cargo eclesiástico. Nunca subir esse altar aqui para pregar, ou cantar, ou ter alguma liderança em algum departamento. Você tem a mesma relevância que eu tenho como pastor dessa igreja para este corpo. O que pode existir de diferente na minha vida e na tua são funções e responsabilidades, mas não importância. Porque não é porque eu sou pastor da igreja que eu sou mais importante do que você. E eu estou falando aqui com o meu coração aberto, porque é nisso que eu creio. Os meus filhos são testemunhas disso. Todos temos a mesma importância. Porque o que traz relevância para a nossa vida não é o que a gente tem, não é o que a gente faz, mas é o amor de Deus. É o fato de Deus ter nos gerado nele para cumprirmos a nossa missão nessa terra. Deixa eu falar rapidamente sobre outros homens. Josué, o sucessor de Moisés. Irmãos, Josué saiu do Egito menino, uma criança. Ele se formou homem no deserto, na travessia, a caminho da terra prometida. Esse menino foi preparado. O que você está tentando dizer? Começou de uma forma menos do que simples. Imagina, cria um filho do deserto, irmão. Sem endereço fixo. Entende, Ramon, o que eu estou dizendo? É menos do que simplicidade. O cara não tinha uma casa, não tinha uma rotina. A rotina era, opa, a nuvem parou, parou. Opa, ficou um tempo, opa, vamos de novo. 40 anos. Mas foi esse menino, criado no deserto, ao longo de 40 anos, que Deus pegou para cumprir o propósito, ser o líder após Moisés. E foi Josué, o grande guerreiro, que atravessou o Rio Jordão e venceu todas as batalhas para derribar os inimigos da terra de Canaã. Você está me entendendo? A gente poderia falar de Davi. Talvez Davi seja o que se aproxima muito de nós aqui, porque ele tinha muitos irmãos e até o pai de Davi não dava muita bola para ele não. Sim ou não, irmão? Essa história lidiana mexe muito comigo. Porque Jessé, quando recebe a visita de Samuel, e Samuel fala para ele, eu vim aqui ungir o rei de Israel. Olha como que nós, Gilberto, somos conduzidos pelos olhos, cara. É disso que eu estou falando. Porque Jessé não fez por maldade, porque ele já estava com a mentalidade de olhar para os filhos a partir de uma perspectiva natural. Chega lá Samuel, não é que Jessé não amava os outros filhos, mas ele estava achando que o parâmetro dele de compreender a existência humana era o parâmetro de Deus. Então chega o profeta lá e fala, ó, Deus mandou aqui para ungir o novo rei de Israel. Israel só tinha um rei até então, que era Saul. E Deus rejeitou Saul, mandou Samuel consagrar o outro rei. O que Jessé faz? Opa! Samuel não chegou e falou assim, é esse. Samuel só falou que foi lá para consagrar o rei. A gente concorda que Samuel também não estava muito por dentro da situação, não, porque Deus também queria trabalhar com Jessé e com Samuel. Roberto, sabe o que Jessé fez? Pegou o filho mais bonito, tipo eu assim, né? Sou o 13º, já pegou logo, toma isso aí, ó. Tô brincando, irmão. Olha a simplicidade, eu tô brincando, tá gravado. Irmão, não chamou o Lucas, não. Não, aquele ali é mais baixinho. Não, aquele ali tem perna torta.
Chamou o quê? Pô, chamou o cara que era... Acho que é Eliabe o primeiro, não sei a ordem ali. Mas foi chamando os camaradas. Aí Deus falava assim para Samuel, Samuel, não é esse aí não. Ele chamava outro. O cara tinha muitos filhos. Imagina se fosse lá em casa, né? E aí, Fernando, um dos seus filhos vai ser rei de Israel. Eu vou olhar assim, pô, quem é que eu vou... Deixa eu ver quem é mais bonito, quem é mais forte. Tá difícil. Irmão, foi chamando um por um. E Deus falando para Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. Deus estava dizendo para Samuel exatamente o que eu estou pregando aqui para você. Parem de olhar para o exterior, porque olha o coração, não é nenhum desses. E é o seguinte, Jessé, tem mais algum filho? E tem, cara. Tem o caçula. Pô, já ia me esquecendo? É o Gael. Mas onde é que ele está? Ele está cuidando das minhas ovelhas lá no pasto. A parada é a seguinte, ninguém se assenta a essa mesa enquanto ele não chegar. É, irmão. Isso é maravilhoso. Porque Deus não está nem aí para o que dizem de você. Deus não está nem aí para o que o mundo pensa de mim e de você. Porque o que importa é o que Ele vê em você, é o que Ele escreveu para você. E quando Davi chega, Deus fala assim para Samuel, é esse menino aí. Posso falar um negócio para você, irmão? Nem o pai nem os irmãos entenderam nada. Sabe por que não entenderam? E talvez eu e você também não entenderíamos? Porque a gente está achando que a relevância de alguém está na aparência, na força física, nas habilidades, nas funções. Esse é o problema. Olha aqui para mim, vocês estão entendendo de verdade o que está sendo pregado aqui hoje? Você pode nunca passar de 100 seguidores no Instagram. Não é isso que vai tornar a sua vida irrelevante. Escuta a voz do Espírito Santo falando do teu coração para que você entenda o valor da tua vida. A relevância da tua vida. A relevância da tua jornada. A tua jornada não precisa ser plena e feliz a partir de uma realização semelhante a de determinadas pessoas. A gente ainda poderia falar de Jeremias, rejeitado e jogado num poço para ser o profeta que falou o que realmente era a ordem de Deus. A gente poderia falar de Neemias, que era um cara distante, copeiro do rei da Pérsia, mas que Deus enviou lá para a terra do seu pai, Jerusalém, para em 58 dias, liderando o povo, reconstruir as muralhas em 58 dias. Muralhas que estavam em ruínas há mais de décadas. Porque há um valor no começo, na simplicidade. A gente poderia falar de João Batista, criado isolado do sistema para ser o proclamador da chegada do Messias. Que maravilhoso! Qual foi o primeiro homem que arrependei-vos, pois o cara batizou Jesus, irmão. É, pastor, qual era a posição dele no judaísmo? Zero. Se seguisse a linhagem do pai, ele seria um sacerdote. Mas para deixar nossa mente confusa, Deus não deixou que ele fosse um sacerdote dentro do judaísmo. Fez com que o pai dele, Zacarias, o criasse de forma separada, isolada. Deixa Deus continuar te escondendo, porque na hora certa Ele vai te revelar para o propósito específico. E óbvio, né, irmão? Quer um exemplo de alguém que começa na simplicidade para cumprir o seu verdadeiro propósito? Não há como não falar de Jesus. Porque ele fez o caminho inverso. Aleluia. Aleluia.